tema de hoje? O muito saber ensoberbece. Nesses momentos de reflexões, amado, a gente começa a prestar atenção em valores, no que realmente importa, no que realmente conta, sabe? E você faz uma reflexão e você começa a analisar situações que você só via lá fora, na família dos outros, né? Na casa do vizinho. E aí você começa a fazer uma reflexão e você começa a perceber quão nivelado o ser humano é. Não existe ninguém superior a ninguém, sabe? E eu pude perceber, assim, em alguns momentos eu falava com meu esposo, nossa, mas eu achei que isso só era ali, na casa do lado. Eu achei que eu só iria ouvir isso contado por uma outra pessoa. Não viver e ouvir tudo que eu ouvi nesse tempo que eu vivi de pessoas tão próximas, né? E aí a gente vai falando, nossa, como somos frágeis nas nossas emoções. E eu comecei a perceber que existem uma turma de pessoas que eles se acham mesmo superiores. Não, eles têm convicções de que são melhores. Eles são tão prepotentes, sabe? O saber, o conhecimento, o que lhes chega prende, sabe? Ao ponto de você não evoluir, de você não aceitar um outro tipo de crescimento na sua vida. E eu pude perceber, nossa, como assim? Como nós podemos achar que sabemos tudo e que não precisamos aprender nada? Eu falava com a Cris que eu sempre ouvi, claro, eu conheço muitas pessoas, né? Eu lido com muitas pessoas. Eu sempre ouvi, meu pai, minha mãe está acamado. Amados, eu não fazia ideia do que era ter o seu ente querido. Porque você pensa, poxa, que situação e tal. Mas viver essa situação, como eu falei para a Cris e algumas irmãs lá no nosso espaço aqui no Sarapuí, eu falei, gente, viver essa situação me aproximou tanto das outras pessoas que passam pela mesma situação. Não é indiferente, é como se você estivesse alheia. Não é que eu seja indiferente, é que eu não sabia, sabe? Eu não sabia como lidar, eu tive que aprender. Amados, trocar fralda, dar comida, remédio no horário certo. Você sabe aquilo que você fez pelo seu filho quando ele era bebê, só que aí você podia pegá-lo no colo? A proporção de tudo era menor, é um bebê. Mas quando você tem um idoso nas suas mãos, sabe, com todas as suas vergonhas, e quem era o pai e agora se tornou o filho, e você se adaptar a toda essa situação, me aproximou de todas as outras pessoas no mundo, e são milhares e milhares e milhares, que vivem essa situação, que eu falei, nossa, como eu pude aprender. E quando eu vejo alguém, sabe, que trancou o coração, alguém que disse, eu sei de tudo e eu não quero mais aprender nada. O que eu tenho já me é suficiente. Me dá uma tristeza. E eu digo isso na vida. No lidar, no compartilhar, sabe? Nessa união. E eu também pude ver isso no Evangelho. Sabe? Eu pude ver como tem pessoas prepotentes, orgulhosas, sabe? E que se acham tão grandes quando somos tão pequenos. Amados, grande é o Senhor. Poderoso, onipotente, é o Senhor. Nós não somos nenhum grão de areia. Eu dizia, eu sou um grão de areia no oceano. Amor, eu não sou nem um grão de areia. Eu não sou nem a poeira que passa. Você tem noção de que é Deus que sustenta todas as coisas? Que é Ele que detém o poder de tudo, da vida, da morte? É Ele. E eu pude ver, sabe, homens do Evangelho que se acham top, que acham que estão acima do bem e do mal, ao ponto de falarem uns dos outros, de denegrir,
de debochar. E aí, como não tenho conhecimento da graça, como não tenho o mesmo conhecimento que nós temos, eu pude ouvir estas palavras e falar, lembrei do apóstolo Paulo, que diz, quão miserável homem que eu sou. Você tem noção? Se nós acharmos que tudo está resumido a essa vida, a esses acontecimentos, se nós nos prendermos às pessoas que, sabe, se acham o bambambam, o rei da cocada preta, ou porque eu gosto de uma reunião com 5.000 pessoas, ou porque eu quero botar aquele meu vestido lindo, porque hoje eu vou à reunião, eu vou à igreja, eu vou ao culto, sabe? É esse vírus que está contaminando as pessoas. As pessoas estão indo não em busca de conhecimento genuíno. As pessoas estão indo não para aprenderem a graça de Deus, não para serem firmados nessa rocha. É um encontro, é um passeio, é uma diversão, sabe? Onde é falado sobre tudo. Aonde eu nem vou para ouvir ali a palavra, para quê? Eu já sei, eu já conheço, sabe? É o muito saber, ensoberbece. A gente chega num patamar, amados, em que, eu já ouvi isso, eu já sei disso, a mesma coisa, sabe? Eu não quero mais. É isso, Cirlei. É falta de humildade, de reconhecimento, falou tudo. Você sabe que eu aprendo quando eu vejo no meu próximo uma opção de crescer com ele? Eu amadureço quando eu olho para o meu irmão em Cristo e que eu tinha um pensamento e que eu aprendi como nós aqui, da graça de Deus, muitos de nós aprendemos sobre a lei, né? Vivíamos a lei. E no momento em que a graça de Deus chegou à nossa vida, a gente pôde aprender e olhar e ler e conferir e falar, nossa, mas isso aqui sempre esteve escrito. Por quê? Por que não falaram? Por que não pregaram? Por que não explanaram isso para nós? É porque existe um tempo para todas as coisas. Esse é o momento. Esse é o nosso momento. O conhecimento chegou a nós, amado, para que quando nós olharmos um para o outro, a gente veja Cristo. Sabe? Veja estampado no nosso próximo a graça de Deus, o favor. Nós vivemos sobre o favor, sobre a misericórdia. E quando eu vejo, sabe, um líder se achar de uma linhagem nobre, porque o nome vem desde o pai, do avô, e não sei de quem, isso me causa uma tristeza. Sabe? Gente, que falta de humildade, que falta de amor ao próximo, que falta de humanidade, sabe? Quando que nós poderíamos pensar que chegaríamos a essa era, a essa época, onde as pessoas seriam publicamente expostas, né? Levadas à vergonha, xingadas, tripudiadas, né? É tão triste, é tão pequeno, né? Por que não somar? Por que não agregar? Por que não juntar, amados? Multiplicar, sabe? E o ser humano não é nada. Como eu falei aqui no início, meu papai partiu aos 84. Mas quem sabe o dia da partida? Quem aí pode dizer, eu sei o dia que eu partirei dessa terra? Ninguém. Não foi dado esse conhecimento a nós. Você imagina que o mundo está do jeito que está, sem ninguém saber, porque você vê, nós todos temos essa certeza. Um dia nós iremos retornar, a carne irá retornar ao pó e o espírito voltará para casa. O mundo está desse jeito, porque nós não sabemos esse dia. Você imagina se soubesse? Como que a soberba, como que o homem estaria? Como que esse muito saber iria ser na vida de um ser humano tão prepotente, arrogante, orgulhoso, sabe? Cheio de soberba, é o único, é o tal, é aquele que vem de uma linhagem de pastores. Oh,
Me fez lembrar aquela passagem que diz: ô louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. É assim. Nós estamos aqui conversando, estamos falando, estamos dialogando, e daqui a pouco o Pai fala: é agora. O dia é hoje. Você não sabe, mas é hoje. Então, amados, que nós possamos aprender todos os dias. Eu falei ontem com meu esposo que eu tenho o maior prazer de ser aluna nesse mundo tenebroso, assustador. Quanto mais eu vejo a humanidade crescer, mais eu vejo a maldade crescer, o orgulho, a soberba, sabe? A divisão, a discórdia, a maldade. Isso é muito triste. As pessoas não exercem mais amor, não exercem mais misericórdia. Ninguém estende a mão para ninguém. É uma selva, aonde o mais forte acha que pode devorar o mais fraco. Mas tudo que acontece, tudo, existe um dia, um momento, um tempo. Claro que se recuperar de alguns baques é uma variável, é uma linha tênue, né? Onde uns precisam de mais tempo, outros de menos. Eu achei que eu estava muito bem estruturada para a perda, porque afinal de contas eu tenho um conhecimento da palavra. Eu sei para onde vai o Espírito. Eu sei da minha salvação. E eu achei que eu era muito forte, sabe? Eu achei que eu estava preparada e que isso era moleza. Só que não. Nós temos emoções, e depois eu mesmo questionando com Deus, a gente não bate papo com o Pai. Porque eu falo para você, que eu falo: Senhor, senta aí, pelo amor de Deus, vamos tomar mais uma xícara de café. Porque eu preciso falar alguma coisa a mais. E eu falei com meu Deus, sabe? Falei: Senhor, amados, eu me olhava no espelho e eu me sentia doente, a minha cara. Eu falava com meu esposo, a minha cara estava horrível. Eu estava cabisbaixa, o meu físico, eu emagreci, sabe? Eu fui impactada por uma situação que eu não desejei. E eu falava: Senhor, se eu passei por isso, se eu senti essa emoção, essa dor, tudo isso que eu senti, foi o Senhor que colocou em mim, porque tu que me criou, sabe? Amados, nós temos as nossas emoções porque foi dada por Deus. Então nós temos que viver o luto. Nós temos que sofrer, nós temos que sentir as nossas dores. Não é porque nós somos cristãos que nós não temos coração, que nós não temos sentimento. Não, você morreu porque Deus quis. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. É Ele que dá, é Ele que tira. Toda a honra e toda a glória sempre será do nosso Deus. Mas nós temos o direito de sofrer esse luto, sabe? De sentir a nossa dor. Isso é graça. Sim, Cris. Isso é graça, isso é transparência. Nós não somos falsos, hipócritas, ao ponto de não chorarmos, de não sentirmos o nosso ente querido. Dói, sabe? E eu falava assim: daqui a pouco isso vai passar. Claro que vai passar. A dor do momento, aquela coisa que parece que, como assim? Eu não fui avisada. Ninguém me preparou para isso. Calma aí, eu não treinei. Eu não sei lidar com essa situação. Mas, amados, aquele que fez com que essa ferida, de certa maneira, ela abrisse, é Ele mesmo que fecha. É Ele mesmo que sara. E vai ficar a cicatriz. Eu costumo dizer isso. As pessoas pensam que porque passou, acabou. Não acabou. Toda vez que você olhar para aquele ferimento, você vai saber. Porque ali está uma cicatriz. E isso faz parte da gente. Isso faz parte da humanidade. Todos nós iremos sofrer e passar por esse acontecimento. Lamentamos, sabe? Nós aqui na minha casa, eu e meu esposo, porque meu pai não teve filho. Ele só teve filha. Filhas. Papai teve 3 filhas, né? E o meu esposo, ele foi esse filho que Deus deu a ele. Era quem pegava no colo. Era quem
movimentava, porque eu não tinha força. Então, é o filho. Papai tinha ele como filho, sabe? E é muito importante. Nesses momentos é que você vê quem está junto, quem está com você. E numa conversa com Deus, eu também falei isso. Eu falei, pai, eu zerei. Zerei a contenda, sabe? A implicância, a miudeza, a rixa, sabe? Aquelas coisinhas pequenas, aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu zerei. Eu zerei porque eu tive olhos, sabe? Para enxergar todo mundo que foi importante nesse momento. E às vezes isso é necessário. Porque eu recebi dos irmãos do canal palavras, abraços, acolhimentos, sabe? É tão maravilhoso você saber que você não está só e que você tem pessoas que te amam sem nunca ter te visto. Sabe? Isso é lindo. E por isso a minha gratidão a Deus. Eu confesso que eu estava desanimada para voltar para o canal. Eu estava relutando. Mas eu falei, não. Sabe por que eu vou voltar? Porque eu preciso de cada palavra. Depois eu vou lá no teu comentário que você deixa no nosso canal, eu vou lá no teu comentário e eu leio todos. Eu faço questão de ler, sabe por quê? Porque me acalanta a alma, porque me faz bem. E até as críticas, até as pessoas que me atacam, até as pessoas que falam, amados, eu cresço. Porque eu não sou sabedora de tudo, sabe? A gente não está aqui como mestres. Eu não estou. Eu quero aprender todos os dias com vocês. Eu quero estar junto com vocês num crescimento diário. Porque é isso que vai nos fazer melhores, sabe? Não é o julgamento, não é apedrejar você, não é falar de você mal, não. É falar, calma, se isso aconteceu, teve um motivo, sabe? Aconteceu algo, a pessoa não reage assim, a pessoa não age dessa forma. Nós temos que aprender a ver a vida como uma estrada de mão dupla, sabe? Há momentos em que todos estão indo e muitos estão voltando. E aí há esse tempo e é necessário para todos nós. Eu quero ler com vocês para fechar esse momento, breve, né? Que Paulo falou sobre isso. Claro que quando Paulo deixou esse relato, lá em 1 Coríntios 8, ele falava a respeito das carnes, né? Das coisas sacrificadas. Porque havia um questionamento, pode, não pode, devo, não devo, como existe até hoje em nós, né? E olha só, eu vou ler na Bíblia Viva, que eu gosto muito da expressão dela, é lá em 1 Coríntios 8, 1, que diz assim: a seguir, vem a pergunta de vocês a respeito de comer alimentos que foram sacrificados a ídolos. Essa era a questão aqui em Corinto. Mas não é diferente em muitas questões na nossa vida. Aqui o relato é sobre esclarecer isso. Hoje, quando eu disse o muito saber ensoberbece, hoje nós não vivemos mais a lei. Nós sabemos que não existe mais aquilo. Mas o saber em todos os aspectos, ângulos, todo o saber, aquilo que você acha que sabe muito, aquilo que você acha que é suficiente, você vai ver que não é nada. A seguir vem a pergunta de vocês a respeito de comer alimentos que foram sacrificados a ídolos. Quanto a esse assunto, cada um acha que a sua resposta é a certa. Porém, esse tipo de conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Se alguém pensa que sabe todas as respostas, está apenas mostrando sua própria ignorância. Aquele, porém, que verdadeiramente ama a Deus, esse é conhecido por ele. Você consegue compreender? Quando a gente pensa que sabe, a gente não sabe. Quando a gente acha que está completo, não está. Gostei muito, sabe? Alguém pensa que sabe todas as respostas. Nós não temos e nunca teremos todas as respostas. E quando recebemos algumas respostas, a gente não sabe nem se elas são verdadeiras. Se vai funcionar daquele jeito. Porque nós somos limitados a uma matéria. Nós estamos limitados a um pensamento, a um machismo, ao que fulano falou,
aqui o mestre, sabe? Aquele que vem de uma linhagem nobre. Não, porque a fala de algumas pessoas parece que eles vieram da realeza. Eles se sentem tanta coisa, gente. Sério, me constrange. Mas não me constrange saber da sabedoria dele não, porque é nula. A sabedoria do homem, ela é nula. Nós não sabemos nada. Me constrange saber que eu convivo no mundo com pessoas desse nível, sabe? Pessoas tão pequenas e que se acham tantas coisas. Amado, se alguém pensa que sabe todas as respostas, está apenas mostrando a sua própria ignorância. Ah, você pensa que sabe tudo? Que ignorância, que prepotência. Você está sendo relapso. Você não está atento ao aprender todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero deixar para mim e para você nesse dia. 15/2/2022. É que isso entre na nossa mente ao ponto de nos fazermos pensar, sabe? Leia na sua casa. Aqui eu já expliquei. Paulo fala ao Corinto a respeito dos sacrifícios, né? Do comer alimentos sacrificados. Mas eu trouxe para o nosso dia o saber de hoje, sabe? As pessoas estão querendo serem donos da sabedoria. As pessoas são mestres da sabedoria. E a sabedoria é de Deus. Ela pertence a Deus. E Ele só dá a quem Ele quer. Ele só revela a quem Ele quer. Então, que nós possamos aprender todos os dias. Eu estou aqui para aprender com vocês. Eu estou aqui para crescer com vocês. Sabe? Porque eu não sei absolutamente nada. Eu sou Jaqueline Moraes. Esse é o canal Graça Sem Retoques. Por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos fazer o canal crescer. Compartilhe as mensagens. Dê o seu like. Aquele dedinho assim do joinha. Clica lá em cima. Fortaleça o canal, os canais da Graça de Deus. Curta, se inscreva, compartilhe, comente bastante. Que nós estamos aqui sempre juntos nesse crescimento, nessa evolução do Evangelho da Graça de Deus.